Maravilha, pessoal. Então vamos começar quinta-feira, dia pesado. Seja bem-vindo ao seu canal Lenda em Movimento. Meu nome é Matheus e nós vamos para os resultados de Porto Seguro. Então eles já estão na tela. Porto Seguro, resultado excelente, como sempre, tá? Então vamos para os destaques. Receita crescendo 10%, veio em 11 bilhões. Lucro líquido recorrente veio em 1 bilhão, mais 15%. E aí nós já vamos explicar porque tem dois lucros aqui, né? Tem o lucro líquido, que cresce 11 bilhões, e tem o lucro líquido recorrente. Já explico isso para vocês. E tem o ROI recorrente e tem o outro ROI. Então tem diferença entre esses dois aqui e eu vou explicar por que existe essa diferença logo mais. Então, ROI acima de duplo dígito aqui, né? Para ambos. Número de clientes que cresceu em mais de 1 milhão de pessoas que se tornaram clientes da Porto Seguro. O número de negócios também cresceu e o NPS dos corretores Porto está em 86 pontos, nível de excelência aí da companhia, tá? Então, assim, só por esses destaques aqui você já consegue ver que o resultado veio muito forte. E aí nós vamos abrir o resultado, porque a Porto Seguro é um conglomerado de empresas e nós temos a Frente de Seguros, que é a principal empresa do grupo. Então vem aqui as partes de seguro alto, seguro vida, né? Seguro patrimonial. Depois vem saúde. Estão todas com crescimento muito robusto de lucro, tá? Então 49% de lucro líquido aqui no seguro, 20% na saúde, 10% no banco, sendo que a receita cresceu duplo dígito também. Então essas novas frentes que a Porto Seguro trouxe estão compondo o resultado e estão crescendo de forma assustadora, avalaçadora. Então muito bom aqui. Então, na saúde, crescendo em número de beneficiário, crescendo lá no odonto também. E aí o Porto Serviço teve aqui um resultado um pouco menor. A margem EBITDA caiu aqui 2 pontos percentuais. Não significa que deu prejuízo nem nada, mas eles estão ajustando essa frente. É a frente menos relevante. Então, que bom, né? Bom que isso não está acontecendo com a frente mais relevante, que é Porto Seguro. Mas a gente já vai ver também o que aconteceu lá para Porto Serviço, mas assim, não atrapalha o resultado excelente do grupo como um todo. E a evolução do atendimento digital, eles estão focando muito nisso daqui, eles estão deixando de ter uma operação um pouco mais cara em troca de investimentos no digital e de trazer o usuário para dentro do aplicativo, para dentro de contatos inteligentes e por aí vai. Então, mais pessoas estão sendo atendidas através do atendimento digital, 72% dos clientes. E aí, os corretores também estão usando mais tecnologia para atender os seus clientes, né? Então, isso aqui é muito bom para a operação da companhia, né? E aí nós vamos aqui para as receitas, né? Então, eles abrem quanto foi as receitas, os crescimentos por frente. Então, o maior crescimento vem aqui no banco, com mais 24%. Porto Seguro vem com um crescimento modesto, mas já é a maior do mercado e não dá para esperar um crescimento aqui de duplo dígito, né? Aqui é um crescimento modesto mesmo, mas as frentes novas estão crescendo duplo dígito e isso é muito bom. 15% aqui na saúde e mais 0,6% aqui no Porto Serviço, mas é a frente menos relevante aqui. E aí vem o ROI recorrente acima de 25% e aqui nós já começamos a entender que a Porto Seguro é uma empresa muito excelente, né? Uma empresa que tem duplo dígito de retorno sobre capital investido, né? E aqui é interessante porque o recorrente vem em 25% e o sem excesso de capital vem em 31%. E esse excesso de capital ele é por conta de a Porto Seguro ser uma seguradora. A SUSEP ela faz algumas regulamentações. Ela precisa, como ela é uma seguradora, ela precisa garantir que a Porto Seguro consiga pagar todo mundo se acontecer alguma coisa. Por exemplo, 100% dos veículos segurados pela companhia quebrarem, baterem, serem roubados, e a Porto Seguro tem dinheiro para fazer o pagamento de todos esses sinistros, né? Então, assim, é uma empresa que tem excesso de capital, e aí, então ela está acima do que a SUSEP pede para ela ter de capital para garantir essas questões com os sinistros que podem vir a acontecer, né? Não que vão acontecer, mas que podem vir a acontecer. E sem o capital
e sem o capital, excesso de capital, o retorno é de 31%. Então, Porto Seguro é um nível de excelência e de rentabilidade em cima do seu capital e em cima do capital do acionista, né? Então, isso aqui é notícia excelente aqui. Como sempre, né? Porto Seguro acho que a Porto Seguro nunca me decepcionou no resultado. Daí eles abrem aqui a composição do lucro líquido, né, por frente. Então você consegue entender que a frente que mais representa aqui está com o seguro em 49%, mas as outras frentes estão vindo aqui com um certo crescimento. A gente vinha observando ao longo dos trimestres uma fonte de lucro líquido maior para as outras frentes, né, para a saúde e bank, mas nesse especificamente veio com o seguro. Eu imagino, tá, que como o ano virou, as pessoas elas renovam a maioria do seu seguro, né, e aí essa participação vem maior aqui. Inclusive eu já até fiz esse gráfico lá em Python, é bem legal esse gráfico aqui, bem assim, eu não sou um grande fã de gráficos de Pixar, mas aqui o gráfico ficou bem legal. E o lucro líquido avançando 15%, duplo dígito, muito bom o avanço do resultado de Porto Seguro. Daí vem a carteira, a composição da carteira, né? Então, tem aqui uns ajustes na receita ajustada, né? Mas aqui é interessante ver como a carteira mudou, né? Eles estão começando a colocar mais o dinheiro em pré-fixado. Então, talvez eles estão apostando na manutenção da taxa de juros ou na queda da taxa de juros. Não dá para saber o que eles fizeram lá. Mas aqui está a composição do resultado. Eles são muito conservadores, eles investem muito pouco em ações, né? Então, ou em pós-fixado. Já foi um pouquinho maior, né? Mas geralmente eles pegam aí a inflação e pegam aí o pré-fixado, né? Na prática é o que eles sempre vão fazer com as aplicações financeiras deles. E aqui eles começam a abrir o resultado por frente, né? Então, Porto Seguro ela é composta de 3 sub-áreas: seguros de automóveis, seguros patrimoniais e seguros de vida, todos eles crescendo. Destaque para patrimonial e vida, que cresceram duplo dígito, e para auto fica difícil crescer, né? Porque já é o maior do mercado, então já tem o maior market share. Nós já vamos ver qual é o market share, mas Porto Seguro cresce, no alto cresce um pouquinho menos. Mas NPS alto para os 3 aqui, né? A gente vê aqui a apresentação de primeiro trimestre, ou dos trimestres de Porto Seguro, porque tem que ver. Nós, inclusive, já temos ações de Porto Seguro, né? No nosso plano de aporte, nós já somos sócios de Porto Seguro, então esse aqui é o nosso papel como investidor, olhar como vem, né? E aí a receita no final aqui crescendo 5%, mas destaque aqui para patrimonial e vida, que cresceram duplo dígito. E aí a sinistralidade, então aqui trazendo a licença de explicar um pouquinho, né? Sinistralidade é quando a seguradora precisa pagar o seguro ou a tabela FIP para o cara, né? Ou precisa pagar um conserto de um carro que bateu. Então a sinistralidade veio menor, 58% para auto, também caiu para patrimonial, 31%, e para a vida, 34%. Então, aí, boa notícia, né? Notícias de sinistralidade caindo aqui 2 pontos percentuais. Então, sobra mais dinheiro no operacional para investir para Porto Seguro, e ela consegue fazer com que isso rentabilize no resultado financeiro. Aqui a distribuição do resultado, então alto tem muita relevância aqui no resultado, não tem jeito, mas o patrimonial também é muito forte, né? E o vida aqui em último lugar. Então o lucro líquido veio em 467 milhões, quando no primeiro trimestre de 25 esse lucro era de 313 milhões, e destaque para absurdo crescimento do ROI, né? Não sei o que aconteceu aqui no primeiro trimestre para vir um ROI essencialmente menor do que os 30%, mas já tem entregado 30% há algum tempo, né? Então, crescimento de 49% do lucro líquido aqui na frente de seguros. Daí a gente passa para a saúde. Então, na saúde também, os caras estão fazendo um ótimo trabalho. Crescimento de vidas seguradas, crescimento de total de receita, 15%, vidas 22% e lucro líquido 20%, duplo dígito. Então, crescendo no trimestre e no trimestre do ano passado, em quantidade de beneficiários,
em quantidade de beneficiários, no caso, em milhares, né? Então aqui são 800 mil usuários, né? De seguro-saúde. E aqui a quantidade de prêmio emitido, né? Aqui em milhões, 2 bilhões. Então caiu um pouquinho aqui no trimestre, mas cresceu muito em relação ao trimestre do ano passado, 15% de prêmio emitido. Sinistralidade do seguro é aqui, né, do seguro saúde e odonto, né? Então, é uma sinistralidade maior, não tem que esperar aqui, né? Então, a galera vai usar um pouco mais o plano de saúde, né? Eu não sei como funciona, se é muito mais pessoa física aqui ou se é para empresas, né? Esses planos que a Porto Saúde comercializa. Mas mesmo assim, a sinistralidade caindo aqui 0,8 pontos ou 0,8 bips, vindo aqui a 70% no primeiro trimestre de 26, e aí a Dodonto também caindo 0,9 bips, indo para 68,9%. Então, sinistralidade ok, nada demais acontecendo aqui com a sinistralidade. Olhando aqui para o segundo trimestre, terceiro trimestre, vamos ver se essa tendência de continuar vindo aqui quase nos 80% continua, né? Mas é impressionante como os caras são muito da gestão, né? Mesmo se vem, o resultado vem forte, né? Então, olha aqui, ó. O prêmio continua aumentando. Aqui a gente deve ver. O lucro, o resultado de fato baixou, né? Não tem muito o que fazer. Mas ainda veio forte, né? Com o ROI forte ainda, né? De duplo dígito. Então não dá sempre para esperar esse resultado de duplo dígito na casa dos 30% de Porto. Mas na maioria das vezes vai vir, e aí o crescimento é aqui em relação ao primeiro trimestre e em relação ao quarto, né? 215 milhões de lucro líquido vindo aqui da Porto Saúde. E nós partimos para a Bank, que é a frente de banco da Porto Seguro. Então teve aqui mais negócios sendo feitos. Porto Seguro com o NPS é forte e o lucro líquido cresce 10%, duplo dígito também. Então consegue crescer na quantidade de receita, como está aqui, e o índice de eficiência é bem baixo, né? Impressionante como é um banco que aqui eu imagino que esse índice de eficiência já baixo nesse nível acontece porque você não vê uma agência aí do Porto Bank. Nunca vai ver isso acontecer, mas eu acho que não. Ou talvez vai ter de agências de portes maiores, como por exemplo os Uniclass da vida, ou os Private Bank, como o Bradesco e Itaú tem e outros bancos possuem, mas o índice de eficiência aqui, ele é muito forte, tá? Aqui é quanto menor, melhor, e 27% é o quanto o dinheiro gasta para fazer dinheiro. Então assim, a cada 100 reais que ele empresta, ele tem um custo de 27 reais de custo, né? Então, ou de salário, ou de tecnologia, de tudo aquilo que ele usou para emprestar aquele dinheiro, menor que o do Itaú, menor que o do Bradesco, tá? Então já é um banco que nasce muito rentável. Muito interessante isso aqui. Aqui o índice de inadimplência, então o índice de inadimplência é muito pior, isso aí não tem o que falar. Então eles estão aqui vendo o índice de inadimplência indo a 8%, crescendo, né, ao longo dos trimestres. Então eles estão se aventurando um pouco mais com o crédito que eles estão concedendo. Então, apesar de ter grande parte dos clientes deles serem segurados já, do seguro alto, é um índice de inadimplência muito alto, né? Então aqui aí vem mais PDD, aí tem que ter mais provisão para perda duvidosa, né? Para devedor duvidoso, né? Então não tem o que fazer, né? Aqui a carteira de estágio 3, né? Então essa carteira estágio 3, eles dividem a carteira de crédito em 3 estágios. O primeiro estágio, que é a carteira nível 1, são os usuários que não que eles atrasam poucos dias. Então, o cara esqueceu de pagar ali a fatura e depois de 3, 4 dias pagou. O nível 2, ele já passa ali dos 20 dias, 30 dias de atraso, já fica assim, eita, o cara aqui é meio estranho, hein? E o nível 3, estágio 3, são as pessoas que já estão aí há mais de 90 dias sem pagar. É um risco maior, então às vezes o cara paga e aí você vai conceder crédito de novo para esse cara.
Vai, mas ele está na carteira nível 3. Então, 13% aqui diminuiu, né? Em relação ao primeiro trimestre ainda está alto, mas em relação ao trimestre anterior baixou. Então, eles devem começar a controlar um pouco mais essa questão do crédito daqui para frente, dado que a inadimplência já está alta, né? Então, eles precisam segurar um pouquinho mais, mesmo que o custo aqui é muito baixo, né? Então, acho que talvez seja essa a balança, né? Como eles têm um custo baixo, eles podem se aventurar um pouquinho mais no crédito aqui, mas sem também perder a mão. Pode perder a mão aqui, senão o resultado ele cai muito em alguns trimestres, como foi aqui, né? No segundo trimestre e no terceiro trimestre, né? Então tem que olhar isso daqui e essencialmente foram onde o estágio 3 aumentou, o índice de inadimplência aqui estava mais normalizado, mas enfim, né? Vocês entenderam como funciona a dinâmica desse resultado aqui. E aí o resultado crescente, 211 milhões aqui do primeiro trimestre, crescendo 10%, já é ótimo. E o ROI, retorno sobre patrimônio, vindo em quase 25%, bom também, caindo aqui em relação ao trimestre anterior e em relação ao primeiro trimestre, mas tranquilo também, duplo dígito, não tem muito o que se preocupar aqui. E para serviço, tiveram muito atendimento para automóveis, muito atendimento para residência e empresa. Então, é uma frente de serviços onde a Porto Seguro basicamente presta um serviço na sua casa. Quebrou um cano aqui, eu vou chamar a Porto. Quebrou meu carro no meio do nada, chama a Porto. Então, os caras vão lá, te ajudam, te prestam a segurança, né? Prestam o serviço ali com segurança. E teve até um crescimento aqui na receita, né? Consegue ver que o crescimento foi em 0,6%. Mas eles estão tendo uma dificuldade com os parceiros deles, né? Tá vendo que, na verdade, estão tendo mais pedidos dos parceiros e do que os parceiros estratégicos. Então, os parceiros estratégicos estão caindo bastante. E apesar de estar conseguindo vender aqui nos produtos digitais com aumento ao longo dos trimestres, mas essa frente está caindo aqui, que é a parceria estratégica, preocupa um pouco. E aí eles estão vendo essa questão de conseguir mais parceiros para conseguir prestar o serviço e garantir pelo menos essa receita que não é uma receita relevante, assim, mas é uma receita que compõe o resultado, ajuda, né? Qualquer milhão ganhado a mais ajuda. E para o acionista é coisa boa, né? Com toda certeza. E aí o resultado de rentabilidade vem com uma queda, na verdade, no ano passado. Nós vimos esse comportamento de queda ao longo do ano, né? E aí o quarto tri veio muito forte. Aí volta a cair de novo. Então, vamos continuar acompanhando a frente de serviços, mas com certeza eles já estão fazendo algum movimento para conseguir melhorar os indicadores, né, e tudo mais. Nós já vamos ver lá na DRE o que houve lá com o Porto Serviço também. Nós vamos ver detalhadamente cada frente. E aí vem as projeções. Então aqui são muitas projeções, mas o que você tem que ver aqui é que eles mantiveram a maioria das projeções. Gasto geral administrativo, sinistralidade e prêmio de ganho vertical mantidos para Porto Seguro. Para Porto Bank, eles mantiveram a receita total, a perda de crédito e o índice de deficiência. Ok? E aí, essa taxa efetiva aqui, ela é só o pagamento, tá? De imposto. Eles estão vendo que vão pagar um pouco menos de imposto aí pro ano. Então, super tranquilo o guidance deles aqui, as projeções. Tanto que o resultado financeiro foi mantido aqui para Porto como um todo. Porto Saúde também mantido para sinistralidade, gasto geral administrativo e o ganho vertical, né, o prêmio ganho. E para serviço também mantiveram, apesar desse primeiro trimestre ter vindo fraco. Então, eles estão esperando um crescimento bem modesto lá de receita no serviço, né? E vão manter controlado aqui o índice de gasto geral administrativo. Então, as projeções estão mantidas, beleza? E aí vem o Q&A, vem o aviso legal. Então, ótimo, muito bom. Porto Seguro, muito obrigado por estarem disponibilizando a apresentação. A apresentação de vocês é muito boa. Eu não tenho dúvidas. E nós vamos aqui já para o press release, tá? Então, vamos aqui sem mais delongas. Se você tá comigo aqui até agora nesse vídeo, se inscreve nesse canal. Cara, olha o trabalho que nós estamos fazendo aqui
destrinchando os resultados de Porto Seguro, mostrando para você as nuances do negócio. E você não se inscreve, não deixa seu like aí? Pelo amor de Deus, né, cara? Então, vamos prosseguir aqui com os resultados de Porto Seguro, dessa vez visualizando o press release. Bom, eu não gostei da mensagem do CEO, não, porque é uma mensagem que você consegue ver você mesmo, tá? É uma mensagem do diagnóstico da empresa, que é o que nós estamos fazendo aqui com a análise desse documento. Eu não recomendo a leitura, não. Quando eu falo assim, o texto é bom, pode ler, aí eu tô falando sério, né? Como eu fiz ontem na mensagem do CEO lá de TOTS, né? Então aqui os destaques, nós já vimos esses destaques e aí nós passamos para por que eu gosto de ver. Aí você deve falar assim, tá? Ah, eu tenho pouco tempo, eu vou ver só a apresentação. Tudo bem, querido, mas eu gosto de ver no detalhe, tá? Esse detalhe aqui, ele é muito rico. Então vamos olhar aqui para cada frente e vamos olhar para o resultado gerencial da Porto como um todo e nós vamos explicar algumas coisinhas aqui, tá? Então, deixa eu dar um zoom maior, que eu sei que tá pequeno ainda, né? Então vamos dar esse zoom aqui praticamente máximo e vamos mexer aqui na seta. Bom, então prêmio retido e prêmio ganho, qual que é a diferença disso? Prêmio retido, cara, é quando você vende um seguro a prazo. Eu tenho um tio que eu não ia falar acionista, ele não é acionista não, ele é assegurado da Porto Seguro, mas ele sempre paga o seguro dele ao longo do ano. Então, o prêmio retido é a quantidade de vendas. Então, se tiver muito descasado aqui, o prêmio retido com o prêmio ganho, você pode saber que a empresa estourou de vender. O que é o prêmio ganho? O prêmio ganho é aquele que de fato já foi pago, tá? Então, o que você olha aqui pro primeiro tri é que geralmente a galera paga muito mais do que paga assim, né? Paga muito mais do que alonga. São poucas pessoas que acabam alongando essa despesa ao longo dos meses. Elas geralmente dividem ali em em 3 meses, né? No caso do primeiro trimestre. Então, a quantidade aqui de prêmio retido e prêmio ganho fica aqui, até aqui na verdade está até contando seguro e saúde, né? É mais ou menos igual. E aí nós vamos para então a receita total ela avança 8,8% e a despesa de comercialização aumenta a mesma coisa, mas teve menos despesa com tributo, teve menos despesa operacional, e isso faz com que o resultado ele fique diluído aqui no operacional, né? Então isso contribui para que o resultado operacional venha um pouco mais forte do que o crescimento de receita, e aí o lucro operacional vem em 15%, e aí vem o resultado financeiro, né? Então, esse resultado financeiro ele não veio tão forte assim. É interessante olhar, porque assim, eu esperava que o resultado financeiro viesse maior, mas esse ganho da operação ajudou bastante. Daí vem a participação nos resultados. A Porto Seguro tem algumas participações em outras empresas, né? E por aí vai. Então, o lucro líquido vem com um crescimento de 38%. Depois que paga o imposto, o crescimento vem crescendo 36%. E o ROI fica em 29%, crescendo 5 pontos percentuais. Só que, aí lembra que eu ia explicar o porquê da diferença entre ter um lucro líquido do período e um lucro líquido recorrente? Eles tiveram um efeito extraordinário aqui, tá? Esse efeito extraordinário, ele é um pagamento é como se fosse um desconto que eles tinham lá com o governo para pagar menos imposto. Eles usaram isso agora. Então isso é um não recorrente. E aí o lucro do período teria crescido 36%. Mas aí eles, olhando para o ajuste, para o ajustado, para você olhar o crescimento real, aí você olha o 15%, tá? Então, na prática, tem mais dinheiro em caixa, mais lucro acontecendo, mas por causa desse não recorrente de 175 milhões, que é bem relevante, né? Cá para nós. E aí as despesas operacionais vêm crescendo 9,3%, mas uma coisa interessante é que esse índice de eficiência operacional cai, né? Então, a cada R$100 que a Porto Seguro ganha, ela gasta R$11 de custo, né? Então, absurdo. É uma empresa que é muito rentável, por isso que o ROI dela é lá nas alturas, né? Aí vem os resultados de ROI aqui por vertical. Acho que nós podemos olhar para esse número isoladamente a cada frente.
E aí vamos começar aqui com o Porto Seguro. Então, os destaques aqui de ROI alto, que nós já vimos aqui que eles trazem um destaque que eles estão fazendo uma venda casada. Eles estão fazendo o Azul Moto, então parece que estão entrando no seguro de moto, estão fazendo aí o Azul Seguro Compacto e Azul Proteção Combinada, que é um seguro de veículo mais o residencial, em uma única contratação. Então, lembrando que a frente de seguros aqui no Brasil é uma área ainda que engatinha muito. É uma área que tem muito dinheiro para ganhar ainda, né, das empresas. E os usuários precisam assegurar, de fato. Seguro é uma coisa boa, né? Assim, é aquela velha frase, né? Você paga um seguro para nunca usar, mas se precisar, você tem um seguro ali. Inclusive, já aconteceu comigo, né? Eu fui furtado na frente da minha casa. E aí eu contei com o seguro, e ainda bem, porque eu ia. Como é que você, ali com 20 e poucos anos, você já declara uma perda de 10 mil reais numa moto? Pô, isso te derruba. Na verdade, é igual perder a fase lá no Mario Bros. Você volta para o início da fase. Então, ter o seguro é importante, é como se fosse a vida lá. É uma nova oportunidade, né? É tipo o checkpoint. Você volta pelo menos da onde você parou com o seu patrimônio. E aí o resultado de rentabilidade vem muito forte, tem que falar, já vimos isso, né? E aí os seguros no alto crescendo um pouquinho, né? Aí o prêmio emitido com 6 milhões de veículos na frota, sinistralidade de 58%, tá aqui onde eu tô lendo, tá? 6 milhões de veículos e sinistralidade de 58%. E aí, bom, é referência, né? Visão de mercado aqui. Pô, grupo Porto Seguro tem 27%. Então, não dá para cobrar muito muito da empresa aqui, porque já tem a maior parcela de mercado, mas claro, tem que atentar com os outros, né? Os outros não são peixes pequenos, mas é um mercado que está um pouco até pulverizado, né? Gente aqui com prêmio de mais de 1 bilhão é muita coisa, né? Mas, enfim, a sinistralidade deles é até um pouquinho maior do que a da Porto Seguro, então a Porto Seguro ela abre mão de ter essas pessoas que dão um pouquinho mais de problema para conseguir rentabilizar com os seus clientes, né? E aí vem o patrimonial. Patrimonial é aquilo que nós também já vimos, forte avanço, sinistralidade caindo. Porto Seguro é a maior, tanto no residencial quanto no empresarial, beleza? Aqui o seguro de vida, então o seguro de vida, a Porto Seguro não é maior, tem oportunidade de crescimento aqui, mas sinistralidade caindo também. Aqui o Porto Seguro é a 12ª no mercado ainda, né? Tem apenas 300 milhões, né? 300 milhões, isso mesmo, 300 milhões de prêmios emitidos, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, prêmios emitidos aqui de 300 milhões, é muito tranquilo aqui ainda, então é um mercado que a Porto Seguro pode abocanhar com mais aptidão. Então, o resultado veio bom aqui também para essa frente. E aí, lembra, tem a diferença entre o prêmio emitido e o prêmio ganho aqui. Então, essa diferença não é muito alta lá no alto, como eu esperava ver. Veículos segurados, 6 milhões e 300, né? Então, crescimento aqui de 3% real. No patrimônio, teve uma queda, né? Mas a sinistralidade pelo menos cai e os prêmios emitidos aumentam. Então, teve mais gente pagando um pouquinho mais aí pelos prêmios, né? Lá em vida teve aumento, prêmios emitidos também cresceu, sinistralidade também caindo. Eles trazem aqui até o número do Uruguai Seguros, que parece que não tinha negócio nenhum no ano passado e agora tem 350 mil negócios, né? E uma receita aí de serviço também e sinistralidade até menor, né? Não sei do que se trata esse Uruguai Seguros. E aí vem o resseguro e o ROI crescente, receita total crescente em 5% e o lucro líquido variando 49%. Então, vamos olhar aqui um pouco para a DRE da frente de Porto Seguro, né? Da para frente de seguros propriamente dito. Então, você consegue ver que a despesa operacional e a despesa com tributo ela baixa muito. E isso contribui para o resultado operacional vir forte. E aí o resultado financeiro cresce 21%. Aqui sim a gente vê um resultado do crescimento financeiro. Então,
É isso que é a mágica do seguro, né? Então, ela está conseguindo ganhar tanto no operacional, crescendo forte, 61% é muita coisa. Então, na verdade, né, tendo menos despesa operacional e menos despesa com tributo, cresceu na despesa com comercialização, que é necessário, precisa, né? E aí o lucro líquido vem aqui com um crescimento expressivo de 49%. Então é importante ver o lucro, a DRE gerencial aqui, porque a gente consegue entender com detalhe o que aconteceu com o dinheiro, né? Ver lá os destaques, é tudo beleza, mas é importante você ter esse nível de história para você entender o que está acontecendo com a empresa, né? Para ver se não foi um golpe de sorte, tipo de coisas assim, né? Mas beleza. Vamos aqui para frente então com saúde. Saúde, adição de vidas, adição de lucro líquido em 20%, receitas crescendo 15%, sinistralidade caindo, né? Então não tem muito o que falar, quantidade de beneficiários aumentando. Já vimos tudo isso aqui lá na apresentação, fica até um pouco meio repetitivo, né? Mas aqui serve muito para nós visualizarmos a crescente de rentabilidade que está acontecendo de novo para a saúde, como vocês podem ver aqui, né? No ano passado veio muito forte o crescimento, e aí no segundo trimestre caiu um pouquinho, mas depois começou a aumentar de novo. E aí vem o sumário, né? Então, para cada frente aqui, né? Então, o prêmio emitido aumentando para a saúde e aumentando para o odontológico, onde ambos estão tendo adição de beneficiário, e aí o lucro líquido ele cresce 20%, com um retorno sobre o capital próprio de 36% no primeiro trimestre. E aqui olhando para a DRE gerencial, nós vemos que aqui não há tanto um avanço forte do operacional assim, mas o resultado financeiro cresce muito, né? Então cresce 137% e isso é a principal razão para que o lucro líquido avance mais do que a receita, né? Então teve aqui uma certa diluição das despesas, de certa forma, tá? Mas o avanço do resultado financeiro foi o principal agente, além do resultado operacional que veio forte também, né? Então, mais comercialização de planos, mais gente adentrando, foi forte também essa frente. E o lucro líquido avança 20%. E aí nós vamos aqui para banco, né? Então, já vimos lá que banco tem aí a questão da rentabilidade que está voltando, receita que vem forte também. Aqui as soluções financeiras para crédito, muitos cartões, eles têm uma operação forte com empréstimo e financiamento aqui até de veículos, tá? Então, interessante essa atuação forte deles no banco. E aí tem a carteira de crédito que nós já vimos lá, que teve avanço, né? Aqui ó, são 22 bilhões. Ainda é muito pequeno ainda, né? Olhando lá, por exemplo, para Bradesco tem 1 trilhão, Itaú tem 1,5 trilhão. Mas é interessante olhar isso daqui porque tem espaço para todo mundo, né? Interessante isso, né? E aí, de repente, ela pode estar até roubando um cliente ou outro ali de Bradesco, né? Ou de Itaú, os grandes bancos. Mas certamente ainda é um mercado bem, né, bem pequeno, mas já consegue ganhar dinheiro, já é um negócio rentável. Já vimos lá que tem um índice de inadimplência bem mais alto. Então, aqui, o índice de inadimplência com os acima de 90 dias, né? Over 90, né? Em 360 dias está aqui em 8,2. Esse aqui é o mais fácil de olhar, mas o base 540 dias está em 11%, né? Então é uma inadimplência bastante alta. Carteira estágio 3 abaixando, isso é bom. E que o formation de estágio 3 tem 2,7%, uma pequena queda também no trimestre passado, né? Aí, pô, as carteiras têm muita cobertura, né, de crédito, então, pelo menos isso. E aí o custo do crédito vem em 10%, um custo um pouco maior do que o trimestre passado. Aqui os cartões aptos para uso, né, aumentando, que é bom. Quantidade de transação também aumentando, isso também é bom. E aí vem o empréstimo e financiamento com crescimento de 15%. Eles até falam aqui crédito com garantia de veículo, né? Então são créditos que trazem segurança para a operação do Porto Seguro, tá? E eles falam do consórcio. Eles até falam aqui que o consórcio é um pilar de receita previsível, e né? Porque geralmente quem faz consórcio não deixa de pagar. O cara vai até o fim. Geralmente, passando ali o estágio inicial dos 3, 4 meses, que o cara fica meio ainda na dúvida,
Mas, por exemplo, o cara é contemplado, meu amigo, o cara paga isso aqui sorrindo, tá? Tranquilo. Então, carteira administrada crescendo, receita ajustada de muito forte, crescendo 32%, né? E aí aqui você vê, né? Eles têm consórcio de imóvel e tem consórcio de veículo, né? Então, aqui, quantos veículos, né? 301 mil consórcios de veículos. Então tem muita gente aí dentro desses consórcios esperando ser contemplado, né? E a carteira administrada, ela é muito mais para imóveis, né? Mas porque imóvel é mais caro também, né? Mas se você for olhar aqui em quantidade, né? Fica quase que meio a meio, mas o imóvel é um pouquinho mais caro, né? Também não tinha como esperar. Mas crescimento de 39% na carteira e a gestão de grupos, né? Que a Porto faz. Aqui as soluções financeiras, então tem aquele lance de capitalização. Todo mundo tem isso, né? Impressionante. Essa praga de capitalização que não deveria existir, mas tem. Tem gente que cai nisso ainda, né? Felizmente. E aí perdas com crédito estimadas em 42%. Aí tem previdência também, né? Então tem uma solução ampla aqui dentro do banco, né? Ativos sob gestão de 6 bilhões e meio. Então, já é um bom grupo de previdência que a Porto tem aqui. E aí nós vamos olhar para o operacional aqui, né? Para o sumário financeiro e operacional. Então, a total receita aqui crescendo 21%. E aí nós vemos aqui com alguns custos, né? Mas teve menos despesa com comercialização, perda de crédito aumentando. E aí nós vemos que os riscos financeiros aqui, eles têm aqui uma perda de crédito, tem o prêmio ganho, né, e tudo mais. Capitalização, e aí o consórcio, e aí o total do Porto Bank aqui vem com o lucro líquido variando em 10%, mas muito porque teve uma receita financeira aqui menor no consórcio, receita financeira na capitalização não veio tão forte, então teve esse tipo de coisa acontecendo aqui para Porto Bank. E aí vem o gerencial, né? Então a despesa com o tributo aumenta menos que a receita, o total de receita, isso é bom. E aí a perda de crédito veio muito forte, né? Então esse aqui já é um dos motivos pelo qual. E a despesa operacional também veio mais forte que a geração de receita líquida. Então você já começa a entender por que, que o lucro veio avançando 10% só. Mas resultado tranquilo aqui ainda, tá? Nada com que se preocupar. Resultado com crescimento, com avanço. Você não vê nada demais nos indicadores de negócio, né? Então, tudo tranquilo aqui. E nós vamos para serviço. Então, eles falam aqui dos serviços, da quantidade de atendimentos feitos, do NPS. Aqui o EBITDA, né? Então, o EBITDA caindo aqui na margem, né? E a rentabilidade até veio forte no trimestre que nós estávamos vendo, né? Mas baixou já no primeiro trimestre de novo. E aí, aqui você consegue entender um pouquinho o que pode estar acontecendo. Na verdade, nem aqui, né? Aqui não tanto. Para DRE gerencial é mais fácil. Mas aqui a ideia é que teve pouco avanço de receita e houve um avanço do custo e de despesa com tributo. Então, não tem muito. Mesmo que a despesa de comercialização caia muito e a despesa de operação também caia muito, o resultado antes da despesa administrativa avança pouco, tão pouco quanto a receita. E aí as despesas administrativas vieram com um crescimento de 40% em relação ao trimestre anterior, e aí não tem como, né? O operacional já vem negativo. O financeiro também vem negativo aqui para serviços, e isso aí faz com que o lucro líquido caia 1%, né? Então caiu foi até muito pouco, né? Mas o que segurou aqui mesmo foi essas quedas expressivas na comercialização e na operação, que evitou que o lucro líquido caísse ainda mais. Então, o EBITDA no operacional também veio com queda de 10%. E aí o ROI variando 3%, mas ainda é um ROI alto, né? Então é um negócio estável. Ele só tem que ajustar essa questão das parcerias para frente de serviços. Beleza, então aqui eles mostram um pouquinho da carteira de investimentos. Nós já vimos isso lá na apresentação. Não tem muito o que falar aqui, né? É bem tranquilo aqui a carteira e a rentabilidade deles. E nós vamos aqui o resultado financeiro vindo um pouco menor, né? Então é isso que eu não esperava tanto aqui, né? Mas a gente já viu que teve culpa lá do Porto Serviços, né? Que teve um resultado financeiro negativo. Enfim, né? Nada demais também aqui também.
porque o operacional veio com muita força, né? Aqui as projeções, o investimento capital regulatório, né? Beleza. Aqui as projeções, nós já vimos lá na apresentação. Aqui eles abrem até a abertura geográfica, né? Então, olha só, nem os ingleses deixam Porto Seguro passar, tá? Eles acham a empresa boa e são sócios. O pessoal dos Estados Unidos também tem aí muita gente. Aqui só faltou uma legenda, né? Aqui é porcento, né? Então, 34% dos investidores são americanos, tá? Então, a Inglaterra aqui, na verdade, que é bem pouco, mas nem os ingleses que estão lá do outro lado do planeta deixam uma empresa dessa passar, então não pode, né? Empresa muito boa mesmo. Porto Seguro é absurdo. Eu concordo com ele. Aqui os indicadores macro, né? Então, impressionante como é uma empresa que é referência em tudo que faz. Tem NPS bom, tem é uma das top 15 marcas mais valiosas do país. É uma empresa boa de se trabalhar. Tem muita gente que segue ela no LinkedIn falando, eu acho que eu vou até fazer umas candidaturas lá para Porto Seguro, hein? Só que esses caras ficam nessa ideia de trabalhar presencial, isso não dá, né? E aí vem a DRE que nós já vimos, né? Lá no início. E aí eu queria mostrar só o ISG aqui. Para mostrar, né, que eles... Pô, aí fica aquela galera, né? Mas eles não fazem nada pela sociedade. Tá aqui, ó. Eles tiveram aqui avanço na agenda de produtos e soluções sustentáveis. Aí aquela galera mais good vibes, né, da empresa, mas tem espaço para todo mundo. Essa galera fazendo ação com educação, né? Tem aqui o pessoal também fazendo. Eles também fazem aqui parece que eles patrocina a F3, o Gabriel Bortolotto, né? Bortoleto. Deve ser algum parente de alguém aí da Porto Seguro. Fala, não, vamos botar dinheiro na cultura do automóvel, né? Então tem isso daí. Tem entretenimento, tem teatro, que a Porto Seguro apoia. Tem um lance de saúde, aqui ó, junto com a Track and Field, ó, pra você ver que interessante. E diversas corridas de rua e aulas de práticas esportivas em São Paulo. Então tem um espaço lá no Rio de Janeiro para saúde, né? Bem legal aqui. Educação, então eles têm podcasts, tem programa corretor influenciador, fábrica de conteúdo, né? Institucional, coisas para dentro da empresa também. Então, é uma empresa que faz muita coisa para dentro também. A gente chega aqui com todo o resultado coberto da Porto Seguro, tá? Então, eu lembro que o Fundamentei tá pedindo para eu renovar a minha nota aqui, né? E como que eu vou dar uma nota baixa para Porto Seguro? Nossa, eu acho que esse é um dos poucos negócios que eu tenho muito contexto. É um negócio que não é difícil de entender. Aqui é uma das empresas que eu mais gosto de ser investidor, tá? Tenho orgulho de falar que eu sou investidor da Porto Seguro, os caras são excelentes. Então, nota 5 aqui para Porto Seguro, tá? Então, vamos visualizar aqui os comentários da inteligência artificial. Então, aqui na cotação por lucro, ainda com oportunidade, né? Mesmo aqui com o lucro já vindo atualizado em 30 de março. Na verdade, não, né? Eu acho que aqui não está atualizado conforme o lucro trimestral, não. Eu acho que não. Mas ainda aqui... Mas é assim, né? Você consegue ver que a cotação segue, de fato, o lucro, né? No longo prazo. Então, quem é investidor aí desde 2016 deve estar rindo à toa. R$7 e agora vale R$49. Em 10 anos já é um retorno expressivo, né? Retorno expressivo aí de 19% em 21 anos. Em 10 anos, 20% anualizado. Maravilha. Então, vamos aqui para o gráfico primeiro. Vamos olhar aqui o trimestral. Vamos dar uma olhada aqui no trimestral. Então, aqui receita líquida crescente, lucro, aqui o resultado operacional crescente, margem EBITDA estável, depreciação e amortização estável, lucro bruto crescente, resultado financeiro com essa pequena queda, já vimos lá um pouco disso, mas isso não impede que o lucro líquido venha forte. 1.142 bilhão, lembrando que aqui está vindo o lucro líquido mesmo, né, o contábil. No recorrente esse lucro vem menor, mas já é maior que do trimestre anterior também.
Beleza que não vai ter muito esse lance de dívida, né? Não tem muito o que fazer, mas tem muito dinheiro em caixa. Aliás, né, a gente não vê isso muito fácil lá, né, no press release, né? Não tem essa informação assim de caixa não, mas seguradora funciona diferente. Até mesmo pelas regulações da SUSEP, por aí vai. Empresa que demanda muito pouco CAPEX, fluxo de caixa livre veio negativo aqui e não pagou dividendos ainda nesse primeiro trimestre, beleza? Vamos olhar aqui então para os resultados. Então, receita aqui crescendo na vida, 72% das interações via WhatsApp. Não vi isso lá em nenhum momento não, mas tá bom, canais digitais, né? Lucro operacional consolidado crescendo 15%, parcerias externas, né? Produtos digitais, beleza. Índice combinado da vertical aqui em 88%. Sinistralidade total em 51%, né? Beleza, então a sinistralidade está ok. Porto Bank com crescimento do lucro de 10%, né? Inadimplência subindo um pouquinho, né? Tem que olhar. Aí o pessoal até falou aqui que teve, acho que eu vi isso aqui lá escrito mesmo, que eles estão fazendo uma concessão de crédito um pouco mais, digamos assim, cautelosa. Mas a receita de consórcio veio forte, né? Impressionante. Uma resiliência de receita baseada em taxa. Aí o resultado financeiro aqui, vamos olhar, eu me perdi no que a empresa perdeu o resultado financeiro, mas menor patamar da taxa Selic média, né? Então, parece que eles perderam um pouquinho nisso daí. Rentabilidade. Tá. Pode ser. Eles vão colocar as novas rolagens de títulos para compensar o desvio nos próximos trimestres, tanto que eles mantiveram o guidance. Beleza. Lucro líquido recorrente, o resultado líquido contábil somou 1 bilhão. Teve aí o lance do imposto, né? Nós vimos isso lá. Então, aqui é interessante olhar para IA e olhar para nossa análise que a gente confirma, né? E aquilo que a gente deixou passar, a gente olha aqui, mas não dá para confiar 100% também, né? O retorno sobre patrimônio líquido, né? Crescendo aqui. Então, muito bom. E aí a conclusão, né? Sucesso de queda das receitas financeiras, beleza. Índice combinado abaixo de 90%. Porto Bank, onde o aumento da inadimplência e a compressão das margens ajustadas ao risco exigem uma gestão cautelosa. Acho que ela exagerou no boa aqui, tá? O resultado foi excelente. Eles estão ganhando nas duas pontas e tendo resultados espetaculares. Teve aqui a queda do resultado financeiro, mas veio número tranquilo, cresceu muito no operacional, né? E aí, incrível, apenas o caixa me parece que poderia ser melhor, mas é o preço do crescimento. Diferente do Bradesco, ainda consegue prestar um serviço AAA e com poder de preço em um mercado em que concorrentes precisam diminuir o prêmio para vender. Esta eu devo um café ao Eduardo. Porto Seguro é absurdo, né? Tem que fazer, né? Vamos ver o que o Douglas falou aqui, né? Porto Saúde em expansão. Aqui é o lance da Oncoclínicas, né? Isso já passou. E aí o mano aqui falou que a empresa é muito resiliente, né? Então, beleza. Então, chegamos ao fim da análise aqui. Nós vamos escrever os nossos resultados. Eu tenho ficado um pouco receoso com esses resultados que eu escrevo aqui, tá? Mas porque já tem a IA ali, né? Eu não sei muito se a gente continua escrevendo, tá? Tô na dúvida. Não sei se eu faço manutenção disso para os próximos trimestres. Mas vamos ver, vamos continuar. Acho que também é uma forma de fazer com que as pessoas conheçam o meu trabalho, né? Aqui dentro do Fundamentei. Mas, sinceramente, eu tô um pouco desanimado com isso daqui. Mas, beleza, vamos escrever os comentários. Logo, logo você volta pra gente fazer o fechamento do vídeo, tá ok? Até daqui a pouco. Maravilha, então vamos para os destaques. Bom, um vídeo de quase 1 hora, né? Impressionante como o Porto Seguro tem um resultado muito robusto, né? Exige da nossa voz, exige muito do nosso tempo, mas, enfim, veio com só serviço que veio com menor resultado, mas nada demais acontecendo nessa vertical. Destaque para o ROI sem excesso de capital em excelentes 31%, né? Então,
resultado muito forte, lucro avanço 31%. Até falei aqui no destaque que estamos vendo o contábil aqui no Fundamentei e não o recorrente, mas o recorrente já veio com crescimento de 15%, já é bom. E para frente de seguros, o destaque vem para o crescimento de duplo dígito na frente de seguros e de vida patrimonial. Para a saúde, adição de vidas seguradas, avanço de receita e lucro líquido, também menor sinistralidade para essa vertical. Para o banco, nós tivemos aqui o índice de eficiência que baixou, estando em incríveis 27%. O índice de inadimplência está crescente, mas pelo menos está acontecendo uma queda na carteira de estágio 3, então eles estão conseguindo renegociar, né? E eles devem segurar um pouco nessa concessão de crédito, porque está vindo um pouco exagerado, né? Mas até a PDD está aumentando, né? Mas isso não é negativo, não foi suficiente. Esses lados negativos não foram suficientes para segurar o avanço do lucro líquido, que veio em 10%. E talvez foi essa frente que a IA, que fez com que a IA desse uma nota 4 para esse resultado. Para serviço, o que houve foi que o avanço de receita foi muito modesto e o custo subiu muito, então a queda na receita e na margem EBITDA foi até pequeno, poderia ter sido pior. Apesar da diminuição do resultado financeiro, o guidance foi mantido, revisão apenas para a taxa efetiva, que eles esperam menor nível, sinal de mais dinheiro entrando em caixa para o ano. Não tenho o que falar, Porto Seguro é uma empresa muito sólida, uma empresa que teve um resultado excelente no trimestre, e esse foi o resultado de Porto Seguro. Queridos, comenta aqui embaixo, você é acionista da Porto Seguro? Gosta da empresa também? O que você achou do resultado do primeiro trimestre? Comenta aqui embaixo o que você achou da companhia e até o próximo vídeo. Lembrando, se inscreve nesse canal, deixa o seu joinha. Se aparecer o botão de hypar, hypa esse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.